Olá, nós estamos começando mais um programa Luz Câmera Ação contra o Câncer. Hoje para contar uma história de uma pessoa que já tinha uma história com o Hospital de Amor, acabou vindo para cá e desenvolvendo um trabalho de humanização bem bacana. Ficou curioso? Eu vou contar a história do Marcelo. Marcelo Moreira Alves, ele é palhaço. É isso mesmo? Posso te apresentar assim, Marcelo? Pode, é um privilégio. Tudo bom, gente? Não naquele sentido pejorativo que a gente chama algumas pessoas, mas sim no melhor sentido, que é alegrando as pessoas. Agora, por que um palhaço é membro do Palhaços da Alegria do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor? Por que um palhaço trabalha em hospital? Bom, na verdade, essa é uma história muito longa, né? Mas o palhaço... A imagem do palhaço dentro do hospital tem que papel, que sentido? É só fazer rir? A princípio, é secundário fazer rir, por incrível que pareça. Na verdade, a gente vem para fazer relações saudáveis, construir relações saudáveis. É sempre a função do palhaço dentro do hospital, quando a gente abre a porta num quarto e a gente vê aquela criança, é acessar o lado mais saudável dela, o lado que ela quer brincar. E a gente está falando de criança, mas não é só crianças que vocês atingem, né? Sim, total. A gente atinge também a equipe multidisciplinar do hospital e também os pais e acompanhantes, né? Agora, trabalhar num hospital infanto-juvenil, quer dizer, você está lidando com crianças, algumas muito pequenas, com adolescentes. Como é que é o seu trabalho para chegar sorrindo e despertar esse sorriso? Na verdade, a função nossa dentro do hospital, como palhaço, a princípio é trazer alegria. Mas sempre quando a gente vai com esse propósito de construir uma relação, isso me coloca e me nivela com qualquer pessoa, independente de qualquer área, independente do estado de saúde. Então, porque o palhaço, ele traz a essência dele é a humanidade. Ele é humano, tanto é que ele trabalha com o erro. Ele não acerta a porta, ele abre a porta e dá com a cara na porta. Então, essa é a questão. Quando eu vou no hospital para trazer a alegria, para construir essa relação, para mim é incrível, assim. Para mim, eu me sinto muito potente fazer isso. E dizem que a felicidade é a alegria, a potência de agir, né? Um filósofo dizia isso e eu acho que isso me representa muito, sabe? E o fato de estar todo caracterizado, esse vínculo é estabelecido com maior rapidez, você acredita? Eu acredito que sim, embora a gente já pegou crianças, por exemplo, que tem medo do palhaço. E aí como que a gente faz? A gente sempre pede permissão, porque a criança em si, ela precisa do procedimento, de estar disponível para esse procedimento. Então o médico precisa entrar, o enfermeiro, o técnico, enfim. E quando o palhaço vai entrar e ela diz não, e o palhaço respeita isso, aí que é incrível, porque ela fala assim, poxa, ele me ouviu. Ei, palhaço, volta aqui. Isso acontece com frequência? Não é frequência, mas a gente encontra crianças que ficam um pouco assim, quem é essa figura? Mas que é? Reverter esse quadro é frequente quando se encontra esse tipo de criança? Sim. A gente vai sempre na permissão, né? Então a gente vai com a delicadeza nessa construção dessa relação, a gente vai muito na delicadeza. Então a gente pede autorização para entrar, a gente vai sentindo da criança. Às vezes o não dela não é um não, tipo, não entra, mas é um não, essa figura deixa eu conhecer melhor. E aí a gente vai aos poucos e vai com muito cuidado, sabe? A sua formação é como ator? Como ator. A sua formação como pessoa tem um pouco a ver com o Hospital de Amor. Como é que você veio parar em Barretos no Hospital de Amor? Ixi. Como palhaço? Não foi como palhaço, foi como paciente. Em 2018, eu descobri, em junho de 2018, eu descobri um câncer no pulmão, na entrada do pulmão, no brônquio, precisamente. E aí, eu estava em São Paulo e passei por alguns médicos lá e descobriram que era um carcinoma, era grave, enfim. E lá eu perderia o pulmão. A gente costuma dizer, pulmão nunca não é grave, né? Exato. Então, é um órgão muito vital, né? E aí, enfim, então eu recebi um choque dessa notícia, né? E aí eu fiquei pensando... em tudo que estava acontecendo na minha vida, receber esse diagnóstico assusta muito, muito. E aí eu
comecei a passar por médicos em São Paulo e o diagnóstico que eu tinha é que eu perderia o pulmão direito. Aí, através de um amigo, falou que você tem que ir para Barretos, você tem que conhecer, você tem que se tratar lá e tal. E foi aí que eu vim para cá como paciente, recebi passei por todo o procedimento novamente, recebi um diagnóstico que o tumor era grave, mas que não era tão grave assim. Falando assim, bem leigo, tá? Uhum. E que eu faria uma reconstrução brônquica e não perderia o pulmão direito. E foi isso que eu fiz. Que é um procedimento, digamos assim, inovador. Exato. Ninguém te ofereceu isso no grande centro, que é a capital do estado de São Paulo. Exatamente. Aqui no interior te ofereceram um procedimento bem diferente. Total. E você teve que fazer rádio, químio? Não, e aí, por conta desse procedimento... você conseguiu eliminar. Exatamente, não precisei fazer nem químio, nem rádio e tocar a vida. Agora, lógico que eu ainda passo por acompanhamento, enfim. Mas, graças a Deus, só notícias boas. E eu vou fazer uma pergunta que é um tanto óbvia, mas eu tô aqui para perguntar. Isso te ajudou hoje nessa missão de estar dentro do hospital, do outro lado, trabalhando, não como paciente, mas como alguém que ajuda na cura? Muito, muito, muito. É inevitável, né? Eu falei, passar por toda essa situação me amadureceu muito, e não me amadureceu só como pessoa, mas como artista. A minha intervenção, eu acredito que ela é muito mais potente por conta disso. Porque quando eu vejo a criança naquele estado, bom, enfim, eu vejo os pais... A família recebeu exatamente. Esse diagnóstico, a sua família e eu recebeu lembro o impacto que você teve, a empatia é imediata. É imediata. E aí eu sei como acessá-los. Eu sei o que passa na cabeça, eu consigo... É conectar mesmo, Exato, né? Exatamente. Aí existe esse trabalho, a conexão é muito mais imediata. E por que você resolveu apresentar o projeto ou entrar no projeto? Como é que foi isso? Por que você ficou no Hospital de Amor, não voltou para São Paulo e retomou a sua carreira, a sua história? Sim. Lá? Lá em São Paulo eu trabalhava nos Doutores da Alegria há 9 anos. Que talvez seja o primeiro grupo que se tornou conhecido pioneiro. Nacionalmente, mundialmente. Exato, né? Exato. Ainda por causa lá do Pat Adams, né? Inspirados pelo Pat Adams. Isso, né? Mas na verdade tudo começou nos Estados Unidos. E aí o Wellington Nogueira, que é fundador dos Doutores da Alegria, trouxe para o Brasil em 91. E então eles são pioneiros, né? E eu trabalhava lá em São Paulo fazendo esse trabalho. Quando eu vim para cá, eu conheci o Dr. Luiz Fernando, que é o chefe da oncopediatria, e ele já conhecia o trabalho dos doutores e falou, olha, o câncer muda muito a pessoa e eu acho que você, possivelmente, se você quiser morar no interior, eu te coloco à disposição de você vir trabalhar aqui com a gente. E o que me fez falar assim, agora eu vou, pela gratidão pelo hospital, pelos profissionais que existem aqui, pela grandiosidade dessa estrutura e a seriedade, porque eu vi o quanto os meus pais foram acolhidos, porque não foi só eu como paciente, mas quanto também os meus pais. Eles foram muito bem acolhidos assim pelo hospital e quanto foi confortante tudo isso, né? E aí eu falei, não, é a minha escolha mesmo de vida e a minha missão. E aí eu falei, vou seguir também, sim, uma outra pergunta. Claro que você, mudando-se para o interior, você mudou todo o seu estilo de vida, ritmo de vida. Sim. Mas isso já não tinha sido mudado pelo câncer? Já. Foi inevitável, isso foi inevitável. Mas já. E aí como a mudança já estava sendo feita, para mim foi muito mais simples falar, não, vou para Barretos, vou morar aqui. E aí, através do Instituto Sociocultural... Então, é um projeto do Instituto, né? Exatamente. Que é um instituto mantido por patrocínios também, Exato. mas com uma relação maternal, né? O Hospital de Amor é praticamente a mãe do Instituto, né? Sociocultural. É um instituto que tem essa função que você está exercendo. Sim, é um dos projetos. Usar a cultura como tratamento. Exatamente. A arte como tratamento. De identificar que justamente o palhaço ele é eficaz naquele âmbito. Nessa temporada, você está já há um tempo trabalhando como palhaço. Sim. Dentro do Hospital de Amor. Uhum. Você já perdeu algum paciente? Que você voltou e o paciente não estava mais lá porque ele perdeu a guerra para o câncer? Já. E aí, como que é? É complicado. Por mais que a gente
a gente, sem desmistificando, lógico, a morte, a gente sabe que todos nós vamos um dia morrer, mas ninguém espera isso. Uma criança. E principalmente uma criança, é aí que eu ia chegar. Então é doloroso, a gente sabe, mas o que me conforta muito, e eu tenho vivido isso, eu vivi como paciente, agora estou vivendo na intervenção, é o quanto os médicos são dedicados para que isso não aconteça. Quer dizer, a gente tem a consciência que tudo foi feito. Exato. Tudo mais do que era possível, às vezes, né? Exato. E por mais que a gente perca aquela criança, a gente vê como equipe o quanto nós nos dedicamos a isso, sabe? O quanto a gente se dedicou para que... E você percebeu isso no teu caso, né? Exato. Você chegou aqui, a minha avó falava assim, desenganado. Essa é a sensação, é exatamente isso. Desenganado. E, no entanto, te deram uma medicação que talvez seja a mais importante, que é a esperança. Não, muito, muito. Quando você recebe um diagnóstico, você faz um exame, muda esse diagnóstico, te dá um alívio e aí a esperança renasce assim, você fala assim, poxa, então vamos lutar. E é isso que eu quero muito passar como lição, é que independente disso, a criança é mestre, é de subverter a morte. A criança é mestre em não se preocupar com o que vai acontecer daqui para frente, ela vive o presente. E se reinventar a cada dia. Exatamente. E você acredita hoje, tendo essa vivência, comprovando isso, a arte ajuda a curar? A arte é, de fato, um tratamento? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Porque a arte, ela, na verdade, ela transforma. Quando ela transforma, eu não falo só a pessoa, mas ela transforma o ambiente, ela transforma as relações. E isso tudo, como a arte tem um poder transformador, ela dá empoderamento para a pessoa. E aí ela toma as rédeas da própria vida, sabe? Então você vê, quando eu construo uma relação com uma criança, e você vê que independente do estado de saúde dela, ela fala assim, vai embora daqui. Ela manda no palhaço, pro palhaço ir embora, e o palhaço abre a porta e bate a cara na porta. A gente está dando empoderamento para ela, sabe? E isso através de qualquer arte, é lógico que eu estou falando do meu ofício, mas eu acho que uma pintura, fotografia, enfim, a pessoa empodera a pessoa, sabe? Ela se sente muito produtiva e eu acho a arte incrível. Sou apaixonado por isso. Marcelo, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho artístico. Obrigado pela oportunidade. Tá? Parabéns pela sua história e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E se você quer saber mais, inclusive sobre um Instituto Sociocultural que trabalha essa linha que o Marcelo falou, da arte como auxiliar no tratamento contra o câncer, veja no nosso site, lá tem programas, matérias, tem tudo lá, inclusive o link para o site do Instituto, hospitaldeamor.com.br, e é por lá que a gente se vê também. Até o próximo.